Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 8 anos de experiência, com formação internacional em barbearia clássica. E hoje eu vou te ensinar o meu processo de um high fade finalizado com shaver. Antes disso, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não sabe quem eu sou, não sabe como esse canal está funcionando, assiste o primeiro vídeo que tem postado aqui no canal. Lá tem um resumo de como está funcionando, mas já vou te adiantar que esse canal está funcionando como um curso online de barbearia grátis. Aqui tem conteúdo sobre todo o universo de barbearia, já tem conteúdo sobre gestão de barbearia, sobre processo de corte, técnicas de corte, tem tutoriais completos, inclusive o de hoje é um tutorial completo de corte. Então, já se inscreve aqui no canal para acompanhar. Depois que você assistir esse vídeo, maratona no canal, tenho certeza que tem muito conteúdo que vai te ajudar a evoluir tecnicamente e tornar um melhor profissional. Se você já está acompanhando o canal, já está inscrito aqui no canal, você já sabe que a gente está numa sequência de ensino. E o vídeo de hoje ele é voltado para você que tem dificuldade em fazer um degradê um pouco mais alto, um degradê mais raspado, que tem a base dele um pouco mais zerada, aquele zerado mais alto, começando com a shaver, um encaixezinho mais quadrado para um cabelo curto e liso. Se está assistindo o vídeo, você já sabe que o conteúdo é bom, então já deixa teu like. Se não está inscrito e está assistindo os vídeos e não está se esquecendo de se inscrever, se inscreve no canal, é a forma de você retribuir esse conteúdo grátis e rico que a gente está trazendo por aqui. E ativa o sininho. Toda vez que você ativa o sininho, quando a gente posta um vídeo novo no canal, você é notificado e não perde nenhum conteúdo. E não esquece, se surgir alguma dúvida durante o vídeo, deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar o conteúdo aqui do canal e também pode servir como uma sugestão para o próximo vídeo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo, tenho certeza que vai ajudar muito vocês a evoluir como profissionais. Então vamos lá, para a gente começar, eu vou entender o que eu consigo fazer com o cabelo ou não, observando aqui quais as particularidades do cabelo. Primeira coisa que um cabelo liso, né? Se eu encurtar demais, ele tende a arrepiar, como todo cabelo que é mais liso. Quando ele está muito curtinho, ele tende a ficar arrepiado. Então, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, principalmente nessa regiãozinha aqui, de trás, região da coroa e do redemoinho. O redemoinho dele eu já consigo perceber aqui, ó, que ele faz esse tipo de movimento, ó, joga para esse lado. Como é que eu sei disso? Porque aqui ele está sem produto, está natural, como o cabelo fica depois de ter lavado e secado sozinho. Se eu tentar jogar ele para cá, ó, o cabelo todo volta para lá. O que não acontece quando eu jogo ele para lá, ó. Jogo ele para lá, ele se assenta sozinho. Então, o redemoinho está aqui, fazer esse movimento. Outro detalhe que eu tenho que cuidar, então, para não tirar demais nessa região, por mais que eu vá fazer um degradê um pouco mais alto, tem que preservar essas duas regiões aqui, da aresta, para que o encaixe de cima ocorra de uma forma mais fácil, em função exatamente do que eu acabei de falar, de ser um cabelo liso que tende a ficar arrepiado. A parte de trás aqui, percebe que a cabeça dele ela é mais reta que atrás, ó. Ela é bem mais reta do que os outros modelos que a gente já fez, a própria boneca de corte que a gente usa às vezes como referência para fazer. Percebe que ele tem um plano um pouquinho mais reto, ele tem um hospital aqui, mas o hospital dele não é tão para fora, não chama tanta atenção. Então eu vou ainda assim me referenciar pelo hospital na hora de fazer o processo do corte, mas se eu ultrapassar o hospital, não vai correr o risco, digamos assim, de ficar um formato pontudo aqui na parte de trás. Porém, tem um outro detalhe, em específico, da cabeça dele, que o hospital é aqui embaixo, mas ele tem uma parte côncava e aí tem o crânio dele aqui que forma a região de circunferência. Então, se eu raspar demais aqui, vai criar uma espécie de... vai dar um contraste de luz e vai aparecer uma marca em função desse degrau que tem aqui na parte de trás. Eu vou então, ou eu tenho duas opções, quando eu encontrar um crânio com esse tipo de formato, que é ou fazer o degradê até o hospital, ou eu ultrapassar o hospital para isso aqui ficar zerado. Como a gente vai fazer um high fade hoje, a minha opção vai ser a segunda, vai ser zerar para cima dessa região, para que mesmo com esse degrauzinho que tem aqui, a luz não apareça que tem uma marca aqui. Se eu deixar o cabelinho ali curtinho, raspado, por exemplo, na máquina meio, na máquina 1, vai dar essa impressão de marca, vai ficar sombra ali, porque a luz vai bater na parte de cima, vai fazer a sombra na parte onde ele é mais côncavo, e vai dar essa impressão de que está marcado. Além disso, o básico de todo corte, que segue uma linha um pouco mais clássica, que é a minha escola de origem, da onde eu tiro a maioria das técnicas, aquele formatinho um pouquinho mais quadrado, para compensar o formato arredondado, preservando essa arestinha para ter conexão. E na parte de cima eu vou trabalhar um corte mais curtinho hoje. Como a lateral vai ser bem mais alta, vai ser mais zerada, mais raspada, com menos comprimento de cabelo, não vou deixar um cabelo tão comprido, tão cheio aqui na parte de cima, senão vai destoar muito. Vai ficar um zerado alto e aí um bloco de cabelo aqui em cima.
vai destoar, vai ficar pesado demais. Então eu vou deixar ele mais curto, mas ainda assim, dentro desse mais curto, cuidar para que não seja tão curto ao ponto de arrepiar, ficar muito descontrolado, esse fiozinho curto e liso, que tende a arrepiar, para ainda assim, mesmo curto, eu tenha controle. A minha ideia vai ser então o quê? Resumindo, degradezão bem alto, bem zerado, quase que de repente eu faço um skin fade, ainda não sei, mas a princípio vai ser um high fade. Mais alto, cabelo curto em cima, desfiado, trabalhado de uma forma que ele possa usar ou batido para frente, com bastante textura, ou ainda assim com uma franjinha curtinha, ele conseguir jogar ele meio para o lado, de repente fazer uma franjinha arrepiada. Beleza? Vamos para o processo do corte em si, que começa como todos os cortes que eu faço. Molho bem o cabelo e separo, separação da coroa, a separação de ferradura, desculpa, para separar tudo que faz parte do topo do corte e tudo que vai fazer parte das laterais do corte. Umedecer bem, e aí a separação é aquela mesma separação que tem no vídeo, onde eu falo todas as separações que eu utilizo para fazer qualquer tipo de corte. Aqui, ó, vou molhar bem, e agora que eu molho, a gente vai ter exatamente a noção de como é o redemoinho. Ó. Vou virar para vocês enxergar isso agora. Ó, baixar aqui um pouquinho. Percebe agora, com ele molhado, o centro do redemoinho aqui, ó. Botar a ponta do meu pente ali, ó. Ele faz esse movimento, aí ele faz esse movimento, faz esse movimento, ali no meio, ó, ele faz esse movimento, aí depois vem para cá e depois vem para baixo. Então ele faz um movimento que gira em torno desse centro. Isso aqui é o guia para todo o corte. Essa aqui é a referência que vai te dizer o que você consegue fazer ou não com o cabelo. Então, com esse tipo de redemoinho, o que eu conseguiria fazer com esse cabelo se fosse a minha intenção? Primeiro, jogar ele todo para frente, ó. Jogo ele todo para frente, desde que essa lateral aqui eu entenda que ela tem que ir para o lado e isso aqui vai para trás. Obedecendo essas regras, então, eu consigo trabalhar com ele jogado todo lá para frente, ou, se for da minha opção, trabalhar com o cabelo um pouco mais para o lado, tem que ser necessariamente para a minha direita. Se eu estiver atrás do modelo aqui, vai ser sempre para a minha direita, porque é o movimento natural do redemoinho. Mesmo com ele úmido, que aí eu tenho peso no cabelo, o cabelo está úmido, então ele fica mais pesado e eu consigo controlar melhor ele. Ainda assim, ó, mesmo com ele úmido, o que acontece? Eu jogo no sentido contrário. Percebe a região do redemoinho que aconteceu? O cabelo todo ficou levantado. E isso é um detalhe que você tem que falar para o teu cliente, ó. De repente o cliente chega usando o cabelo para um lado e ele reclama que cria muito volume nessa região. Aí você vai analisar se o redemoinho não está influenciando nisso. Aí você vai mostrar para ele, pega o espelho, vai lá atrás e mostra, ó. Se a gente joga no sentido do teu redemoinho, percebe a diferença, ó. Todo aquele volume some, você que tem mais controle do cabelo. Enfim, facilita a vida do teu cliente. E se ainda houver a possibilidade, tenta trabalhar com o teu cliente no sentido de separar partindo do redemoinho, ó. Sai lá do redemoinho, separa o que vai ser jogado para o lado e o resto segue o formato natural do redemoinho. Vai ficar muito mais fácil de você acomodar o corte, beleza? Fazer a separação aqui de ferradura e a gente inicia o processo desse nosso high fade. Como eu falei ali no início do vídeo, high fade é um fade alto, onde a gente trabalha a graduação jogando o máximo possível para cima, esse processo de graduação, e zerando uma parte maior da lateral do cabelo, tá? Terminei de umedecer bem aqui, e hoje eu vou trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ao invés de fazer toda a separação de ferradura, como esse cabelo está curto, eu vou fazer meia ferradura, trabalho toda uma lateral, faço outra meia ferradura e trabalho toda a outra lateral. Se você se sentir mais confortável em fazer toda a separação de ferradura, trabalhar ele por completo, pode fazer. Nesse caso aqui, nesse cabelo em específico, que é um cabelo mais liso, tende a arrepiar e tá curtinho, eu vou preferir fazer um lado depois do outro, mas por uma questão de controle, porque se eu separar a ferradura inteira agora, inevitavelmente, conforme eu vou mexendo aqui no cabelo, fazendo o processo, e vai perdendo a umidade da água também, a separação vai se desmanchar. Então eu vou fazer metade, trabalho a metade que está separada, depois separo a outra metade, tá? Terminei de separar aqui, umedeci mais um pouco para segurar a separação feita até eu terminar essa lateral, e vou começar já meu processo de graduação, que sempre inicia da mesma forma. Se tu não assistiu ainda aquele vídeo em que eu falo sobre processo de graduação, assiste ele, que eu repito sempre o mesmo passo a passo. Começo com clipper overcomb e faço a graduação para baixo.
Começar a Clipper Over Comb, vai seguir aquela mesma regra. Pente por baixo do cabelo, levanta o cabelo e nesse caso aqui eu vou deixar ele bem paralelo, tá? Eu não vou abrir para criar uma região mais preservada. Eu quero que seja somente um formato bem quadrado na lateral aqui da cabeça, tá? Eu vou só preservar essa regiãozinha aqui da aresta o suficiente para que ela tenha uma base para sustentar o que vai vir na parte de cima. Mas eu não vou angular porque eu não quero preservar muito aberta essa região. Eu quero um formato bem quadrado, bem reto, bem plano, digamos assim, paralelo com o formato redondo do crânio, até porque eu vou subir bastante. Então, se eu deixar uma região abertinha aqui, vai dificultar depois no processo de graduação, já que essa graduação vai ser bem alta. Então, se você vai fazer um high fade, um fade mais alto, pensa sempre que para você fazer ele mais alto, você tem que preservar menos quantidade de aresta, senão ele vai ficar marcado, vai ficar um contraste muito pesado no finalzinho aqui da região que você faz degradê com a região que vai ser conectada à parte de cima. Vamos começar, Clipper Over Comb, mesma ideia de sempre, coloca o pente, máquina por cima do pente. Pente por baixo, pegou o cabelo, máquina sem pente, linha de base. Feita a linha de base, Clipper Over Comb, vamos dar sequência para essa linha até a parte de trás. Lembra sempre que a angulação é sempre decrescente para que você crie essa aresta de uma forma, eu posso dizer, que encaixe com o formato da cabeça. Você vai ter que sempre fazer esse sentido diagonal para chegar no sentido do occipital, e até porque a curvatura que existe aqui na parte da frente, da orelha para frente principalmente, a curvatura do crânio ela é menor do que a curvatura que está aqui atrás. Então, se eu seguir a mesma altura aqui e chegar nessa mesma altura aqui atrás, percebe a diferença, ó, aqui ele é mais plano e lá atrás ele já é mais curvado. Então, obedecendo essa ideia da curvatura, que eu tenho que preservar um cabelo aqui para criar um formato mais quadrado, inevitavelmente a posição do meu pente vai ter que estar mais para baixo que atrás. Então, eu começo lá na frente, mais alto, e vai descendo o pente lá para trás, tá? O processo é sempre o mesmo, Clipper Over Comb, definindo linha de base e a região final da minha graduação. Eu imagino a região final sempre na parte de cima, tá? Então, a parte final do meu degradê é aqui em cima, a inicial é lá embaixo. Então, sempre que eu falar a região final do meu degradê, eu vou estar falando lá de cima. Isso tratando-se do processo de graduação, mas o degradê em si, a finalização dele é lá embaixo, né? Terminei de fazer o Clipper Over Comb, defini minha arestinha, vou virar de frente para vocês enxergar a diferença de um lado para o outro. Percebe a região em que eu fiz o Clipper Over Comb, já tenho o início do meu processo de degradê, para essa região que eu não fiz nada ainda. Aqui está bem arredondado, né? Bastante volume de cabelo aqui, já que eu tenho já o meu início de formato reto. A arestinha está preservada aqui em cima e aqui tem a minha linha plana. E agora, para entender o processo de graduação de uma forma mais efetiva, a gente tem que entender o que está acontecendo. Sempre vou falar isso em todas as aulas. O que está acontecendo aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho 1,5, onde está a base do meu Clipper Over Comb. Eu sempre falo isso, que o pente representa a mesma altura de máquina com o limitador 1,5, aresta preservada, linha de base definida e um comprimento de cabelo sem tamanho definido. Então agora eu vou começar a polir isso de cima para baixo. Então vou vir com o pente 1,5 e vou limpar até a região em que eu fiz o Clipper Over Comb. Pente 1,5 na máquina, de baixo para cima, chegou na regiãozinha de Clipper Over Comb, movimento em C para fora. Ó. Pente 1,5, chegou na região de Clipper Over Comb, movimentinho em C, puxando para fora. A gente vai fazendo isso até a parte de trás, até a região onde eu já fiz o Clipper Over Comb. Na verdade, eu estou aumentando a região do pente 1,5, porque quando eu fiz o Clipper Over Comb, eu já sabia que a base do pente encostada ali no couro cabeludo me entregava a altura de um pente 1,5 quando eu passo a máquina zero fazendo o Clipper Over Comb. Então agora eu estou alargando essa região de 1,5 para eu iniciar meu processo de degradê. Estou alargando e de uma certa forma polindo aquilo que eu já fiz com o meu Clipper Over Comb, minha máquina sobre o pente. Terminei, agora vamos para o pente 1. Pente 1 na máquina, abro a catraca dela, deixo a alavanca aberta e agora eu vou de novo, de baixo para cima, chegou na região do pente 1,5, movimentinho para fora, ó, movimentinho em C para fora, e agora eu começo a clarear mais a mesma região que eu já tinha passado o meu pente 1,5 ali. Vou clarear mais,
E agora sim eu estou começando, vamos dizer assim, o processo de graduação. Até então eu só defini linha de base, defini aresta preservada, defini região de 1,5 e agora eu comecei a clarear e jogar esse degradê para baixo, tá? Pente 1 aberto já foi, vou fechar, agora pente 1 fechado. E agora tem que ter cuidado de não invadir o que eu já fiz com o 1,5. Eu vou chegar até ali e vou puxar para fora. Eu vou clarear a região intermediária, vamos dizer assim, do meu degradê, e não vou destruir a região que eu já fiz o Clipper Overcomb e que eu já passei o pente 1,5 e o pente 1 aberto. Ó, percebe que eu já vou clareando a região intermediária do meu degradê. E para mim, tá, no meu processo, da forma como eu enxergo a graduação, essa região do pente 1 fechado representa o tom médio do degradê, ou tem gente que chama de a cor cinza do degradê. A gente gosta de falar, eu digo a gente, pessoal que trabalha com educação e fala sobre barbearia, gosta de falar de 3 tons. Pode existir mais tons, podem falar em 5 tons, enfim, quantos tons quiser. Mas, no mínimo, teu degradê vai ter que apresentar 3 variações de cores, que é uma cor escura, uma cor média e uma cor clara. Para mim, na minha forma de enxergar, o pente 1 ele me entrega o tom médio, o tom cinza. Então, toda essa região, percebe? Aqui está escuro, vai clareando e aqui está um pouco mais claro. Essa parte mais clara, para mim, é o tom cinza. Então, quando eu estou trabalhando agora com o pente 1, eu estou deixando pronta já a minha cor cinza do degradê. E logo abaixo a essa cor cinza tem que começar a minha cor clara. Então, como eu quero um degradê um pouco mais alto nesse modelo que eu estou fazendo, eu vou trabalhar já marcando a minha linha de 0 aqui, logo abaixo do tom cinza, e eu vou usar esse tom cinza para desmarcar a região zerada. E tudo que ficar abaixo disso aqui vai ser o meu tom claro do degradê, a cor branca que é representada pelo couro cabeludo. Vamos só terminar de polir aqui. Vou voltar de novo com ele aberto para dar uma última polida novamente. Vou vir com a máquina sem pente agora. Ó, de baixo para cima, venho aqui. Marquei meu tom zerado. Pode fazer isso com a máquina de corte, com a máquina de acabamento, como você se sentir mais confortável. Vou marcar aqui com a máquina de corte, de baixo para cima, para não criar uma marca muito pesada, tá? Ó. Percebe que a marcação segue a mesma inclinação do Clipper Overcomb lá de cima. Terminei de marcar com a minha máquina zerada. Agora eu vou limpar tudo que está abaixo dessa linha, eu vou limpar com a máquina de acabamento. Máquina de acabamento, venho de baixo para cima. Chegou na regiãozinha onde estava com a máquina zerada, eu faço um movimentinho em C, ó. Limpando tudo que está abaixo com máquina de acabamento, ó. Já usei a própria máquina de acabamento para suavizar ali a transição da barba. E praticamente aqui, ó, ficou pronto a minha limpeza. Já enxergo destacado as duas cores que não tem transição. Percebe que do preto para o cinza eu tenho uma transição, não tem uma marca. E do cinza para o branco eu tenho uma marca, não tem transição. Agora eu vou criar essa transição. Mas para isso eu tenho que entender o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o quê? Uma graduação, vamos dizer assim, de 1 para 1,5 e Clipper Overcomb e uma marca de 0 para 1. Então eu tenho que desmarcar. Como que eu vou desmarcar? Com o pente meio, com a máquina aberta e com a máquina fechando até essa marca sumir. É o que eu vou fazer agora. Eu já posso deixar pronto também, essa parte de baixo aqui eu posso trabalhar com a shaver. Vou pegar a shaver aqui para clarear ainda mais. Pega a shaver e vai lá, ó, de baixo para cima, chegou na região que você passou a máquina de acabamento, faz um movimentinho para fora, tá? Bem suave, não precisa apertar a shaver ali, senão você vai criar uma marca. Vai bem suave, só o peso dela em cima do couro cabeludo. Terminou de passar.
já vai ficar mais claro ainda toda a base do degradê. Percebe como clareou ainda mais. Ó. Agora eu tenho mais contraste ainda, de branco para cinza, e agora eu vou começar a suavizar essa transição do branco para o cinza. Vou começar a suavizar com o pente e meio. Começo com ele aberto e vou fechando até eu suavizar toda essa região. Ó, pente e meio lá na frente e vou indo para trás. Ó. Aqui ele está aberto, então eu vou suavizando até a parte de trás. Terminou de passar ele, fazendo um movimentinho, puxando um pouquinho para fora o final do movimento. É um movimento reto, mas que no final dá uma puxadinha, para não criar uma marca. Terminei de fazer isso, eu vou fechar um pouquinho. E agora eu estou trabalhando com a máquina, com o pente meio, totalmente fechado, suavizando ainda mais aquela marcação. Suavizei ainda mais, percebe que agora eu já estou entrando mais ou menos na metade da região que eu tinha trabalhado com o pente 1. Não invado totalmente, senão eu vou jogar fora. Todo o trabalho que eu fiz com o pente 1 eu vou jogar fora se eu invadir demais. Só o suficiente para aquela marca começar a ficar um pouquinho mais suave. E a minha transição já ficou bem mais suave. Ó. Eu tenho ainda um contraste de de branco para cinza, mas é um contraste menor. Para diminuir ainda mais, o que eu vou fazer? Vou vir com a máquina sem pente agora. Vou abrir um pouquinho minha máquina e vou trabalhar mais localizado. Agora eu vou trabalhar praticamente só em cima da região de transição do 0 para a região que agora era do pente meio. Vou trabalhar só a regiãozinha de transição do claro para o cinza. E vai fechando até o momento que você está trabalhando com a máquina totalmente fechada, só polindo e suavizando aquela marcação. Vai oscilando entre máquina aberta, máquina fechada, máquina intermediária, até você perceber que essa marcação sumiu. Detalhe é, não invade para cima. Se está muito contraste é porque a parte de cima está alta. Daí você volta no pente 1, retrabalha a parte de cima, mas não tenta invadir para tirar essa marca. Trabalha só onde está a marcaçãozinha, fazendo um movimentinho mais pontual ali, só na região que ainda tem contraste. Terminou de fazer essa parte, percebeu que a marca em si já sumiu e se transformou apenas em uma sombra, uma pequena sombra da região que estava marcada. Aí você pode, se a marca não sumiu ainda por inteira, você pode trabalhar com a máquina de acabamento, com as costas dela. Máquina de acabamento, igual eu mostrei no vídeo anterior para vocês, ó, de costas, dá como se fosse uns tapinhos em cima daquela sombra e mistura com a região de cima, ó. Lembra que no vídeo anterior, quando a gente fez o taper, a gente fez esse mesmo processo com a máquina de acabamento, trabalhando de costas, dando uns leves tapinhas ali em cima da região marcada. Se for necessário, retorna polindo essa mesma transição com a máquina sem pente. E praticamente fica pronto. Ó. Percebe a transição como é que fica? Bem zerado lá embaixo, vai fazer uma transiçãozinha e chega na região da aresta. Percebe que quando eu subo, quando eu não abro a parte do Clipper Overcomb e faço toda essa transição mais alta, a região clara, a região raspada do degradê, ela fica maior, ela fica mais aparente. Ela toma conta praticamente de 4 dedos aqui dessa lateral e eu fico apenas com 2 ou 3 dedos aqui de cabelo na aresta. Por isso um degradê um pouco mais alto. E agora a gente repete esse mesmo processo no lado contrário. Outro lado, repetir a mesma lógica, fazer um pouquinho mais rápido, que é o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, para não ficar então maçante, repetindo cada passo a passo, vou repetir a mesma coisa, só lembrando antes o que eu vou fazer. Clipper Overcomb, pente 1,5, pente 1, marca da 0, acabamento, shaver, depois desmarcando tudo com pente meio e máquina sem pente. Vamos lá?
Rapidamente cheguei no mesmo resultado que a gente teve do outro lado, até o momento que eu usei a shaver. Repetindo o mesmo processo, só lembrando, pente meio, depois máquina sem pente. E esse é o resultado, exatamente igual ao outro lado, percebe? Uma região de 3 a 4 dedos de cor clara e de 2 a 3 dedos aqui de tom escuro e médio. Fica zerado, passei a shaver, então se enquadra aí num skin fade, fica somente a pele, sem nenhum tipo de cabelo. E aí, do meio da cabeça para cima, corre toda a graduação. Sai do pente 0, sem máquina, meio, 1, 1,5 e encaixa no Clipper Over Comb. Terminamos de fazer essa lateral, vamos para a parte de cima, então. A gente já tem, percebe agora, os dois lados, com formato bem reto, ó. Já alonga um pouquinho mais o formato do crânio dele aqui, tira aquele arredondado aqui, aquele volume que tinha em toda essa região. E agora sobrou para nós o topo para fazer a conexão. E corte, né? Definir comprimento, conectar e definir comprimento. A gente tem várias possibilidades aqui para fazer isso. E eu vou fazer a mais simples dela. Minha lógica sempre é essa, fazer a mais simples, que entrega o melhor resultado para aquele cabelo que eu estou cortando. Nesse cabelo que está curto, eu vou fazer a conexão da região da coroa seguindo o redemoinho. Diferente de quando eu fiz outras conexões em que eu separava de orelha com orelha, nesse corte em específico eu vou seguir o redemoinho dele. Ó. Eu vou sair do redemoinho, vou fazer uma separação lá, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E aí cada uma, digamos assim, desses gomos, imagina uma laranja ali, e cada separação forma um gomo, outro gomo, outro gomo, outro gomo e outro gomo. São mechas, né? Mas para vocês imaginarem o que está acontecendo aqui, eu exemplifiquei com essa ideia de gomos de laranja, que são as mechinhas que a gente separou. Cada gominho desse eu vou puxar para fora, virando de lado eu vou encontrar isso aqui, ó. O formato reto que eu fiz com o meu Clipper Over Comb, com a graduação, e tudo que ultrapassar, percebe aqui essas pontinhas, ó, tudo que ultrapassar esse formato reto vai ser cortado. Dessa forma eu vou criar uma graduação, porque isso aqui vai cair aqui, ó, vai cair, e no momento está caindo e criando um peso. Depois, quando eu fizer esse corte, que eu tirar esse excesso aqui, isso vai cair e vai criar uma leve graduaçãozinha e não vai criar marcação. Então eu vou fazer isso agora. Vamos começar por esse lado aqui, ó. Saí lá do meio do redemoinho dele, ó, puxei para cá, puxei de novo, peguei essa região, e agora eu puxo isso para fora aqui, encontro essas pontinhas que estão sobrando e vou fazer meu primeiro corte. Vou fazer isso tudo virado de lado e usando uma posição que eu não costumo usar, mas que fica mais fácil para vocês visualizarem o que eu estou fazendo, tá? Separo mais uma mechinha, pego ela aqui, vou puxar isso para fora e aí virar mais de lado, talvez um pouquinho para vocês enxergar. Aqui. E aí eu corto isso que está sobrando. Ó. Pego mais uma mechinha lá do meio do redemoinho. Tiro o que está sobrando para fora. E corto. Pego mais uma mechinha do redemoinho e percebe que eu sempre vou levando em direção ao que o cabelo faria naturalmente. Ó. Que é esse contorno da região da coroa, seguindo o movimento que o redemoinho entrega. Vamos fazer mais uma mechinha aqui, ó, leva para lá, puxa isso para fora e tira só o que está sobrando. E tá pronto, ó, tá conectado toda essa região da coroa, não tem mais nenhum cabelo sobrando e percebe a graduaçãozinha que eu falei, ó, ele tá aqui, mas quando ele cai, ó, cria uma graduaçãozinha e encaixa toda essa região. Agora, vamos para as conexões laterais aqui, ó. Fazer o mesmo processo que a gente fez nos outros cortes. Fazer uma linha diagonal aqui, puxo isso para cá e conecto exatamente em cima da linha de base. Tudo isso que eu estou fazendo para um corte curto, tá? Ó, separaçãozinha triangular. É as mesmas separações que eu sempre uso. Por isso que eu fiz aquele vídeo falando para vocês que são as separações para qualquer tipo de corte. Percebe que ó, só de separar eu já consigo enxergar.
Aqui embaixo está minha linha de base e ó, o cabelinho sobrando por cima da linha de base. Se eu quisesse, eu podia, ó, vir aqui e fazer isso aqui, ó. Cortar. Mas, para ter um pouquinho mais de precisão ainda, ó, puxo em cima da linha de base e tiro o que sobra. De novo ali mais para frente, ó, puxa em cima da linha de base e tiro o que sobra. E sobrou só esse cantinho aqui da frente que eu vou levantar, pegar ali e cortar. Agora, quando eu boto isso aqui para baixo, ó, ele encaixa certinho em cima da minha linha de base e não fica cabelo sobrando por cima da lateral. E agora eu repito a mesma lógica no lado contrário. Lembra? Separação triangular, tira para frente o que não vai ser usado, busca lá de cima para baixo o que precisa ser conectado e eu, ó, trago em cima da linha de base, seguro a mecha e conecto. Cortei aqui, de novo, puxa, traz em cima da linha de base e conecta, de novo aqui na frente, tira isso aqui para lá, puxa e conecta. De novo, ó, tá tudo conectado em cima da linha de base, desde lá de trás até a parte da frente. A única coisa que eu tenho que fazer agora é definir comprimento. A diferença desse corte é que eu não vou angular a franja, porque essa franja aqui vai ser encurtada de uma outra forma. Então eu não vou angular ela para fora, nem para cá, nem para lá. Vou fazer de uma outra forma. Eu vou separar ela aqui no meio, puxar para cá, puxar para lá. E agora, para definir o comprimento dela aqui na frente, eu vou trazer nesse sentido aqui, ó. Puxo lá da frente e entro aqui para trás. E agora eu deixo essa franja cair. E agora eu vou definir o comprimento dela com point cut aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu trago isso para cá, eu não corro o risco de encurtar a franja e acabar abrindo uma entrada aqui, ou arredondando essa franja. Eu trago lá do meio, venho para cá e trago essa região de cabelo junto para a franja. Dessa forma, agora que eu alinhei aqui na frente, ó, fiz meu point cut, vou repetir ele aqui, ó, pontinha de tesoura. Eu defino o comprimento dela e preservo o comprimento. Tenho certeza que toda ela vai ficar retinha. Agora eu vou puxar uma mecha para cima, de novo, trazendo para trás, empurro aqui para frente e vou repetir a mesma lógica, ó. Tenho o point cut, vamos fazer de novo. Vamos trazer aqui para frente. E agora já não tem comprimento para alcançar. Vou repetir a mesma lógica no lado contrário. Aqui está minha franja. Vou trazer ali do meio, trazer para trás. Vou segurar aqui o que eu não vou usar agora. E vou emparelhar com o comprimento que eu fiz lá do outro lado, ó. Tudo isso que eu estou fazendo na posição inadequada, tá? Eu estou fazendo de uma forma que livre a câmera para que vocês enxerguem o que eu estou fazendo, mas eu provavelmente estaria de frente para o meu cliente fazendo isso, de uma forma que eu consiga enxergar essa linha que eu estou criando. Eu vou dar uma polida nessa linha, então agora, como eu estou de lado, não estou enxergando exatamente a linha que eu estou fazendo, ela pode ficar um pouquinho maior de um lado, um pouquinho menor do outro, mas depois eu venho aqui e dou aquela polidinha no encontro dela aqui no meio. Ok, defini minha franja, defini o comprimento dela, que ela está um pouquinho maior, vamos tirar. E agora eu vou definir o comprimento do topo. Por que que eu fiz isso com a franja, tá? Vocês já vão enxergar agora aqui, deixa eu só limpar. Eu fiz isso porque agora eu já sei que, se ele não arrumar o cabelo, esse aqui já é o comprimento final da franja, tá? Eu vou usar esse comprimento como guia para fazer o topo. E eu já sei que se ele não arrumar o cabelo para o lado, não fizer nada, a franja dele vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar uma franja soltinha, repicadinha, fiz o point cut, e vai ficar nesse comprimento. E eu tenho certeza que eu não vou tirar demais aqui, não vai ficar com entrada, não vai ficar ovalada, não vai ficar num sentido muito circular, vai ficar uma linha reta, um formato reto de franja, porém repicado, texturizadinho ali, de uma forma que fique natural o cabelo dele, mesmo quando ele não arrume. E agora eu vou fazer o topo, vou definir o comprimento do topo. O comprimento do topo eu vou trazer uma guia central, vocês já sabem como fazer isso, então não vou mostrar eu fazendo essa guia central, vocês fazem da forma que fica mais fácil para vocês. E hoje eu vou sair de frente para trás, ó. Eu já tenho o comprimento da minha franja, então eu vou levantar. E a partir daqui eu vou definir a minha linha, ó. Fazer uma linha retinha, fazer ela
reta, não vou nem fazer crescente para cima e nem decrescente lá para baixo. Vou fazer uma linha reta, porque se eu fizer uma linha crescente, como a minha franja já é curta aqui na frente, essa parte de trás vai ficar muito curtinha e vai arrepiar, não vou ter controle. Se eu fizer uma linha decrescente aqui, vai ficar com muito volume aqui e pro caso dele querer usar meio pro lado e tal, vai ficar estranho, porque vai ficar franjinha aqui e vai ficar um volume de cabelo aqui atrás. Não é o que eu quero que aconteça. Então eu vou fazer um comprimento retinho aqui em cima. Então, tiro o que é o comprimento mínimo que a franja precisa ter e faz o primeiro corte. E agora a gente vem trazendo isso aqui reto para trás, ó. Levantou aqui, corta, vem um pouquinho mais para trás, continua reto, corta, chegou lá na região da coroa, de novo reto, corta. E agora eu tenho, ó, meu comprimentinho reto aqui, formato reto aqui em cima, e eu vou só usar essa referência de guia central para os dois lados. Mesma lógica de toda vez que a gente faz uma guia central. Levanta, encontra a referência do meio e corta. E vem fazendo isso com a distância entre mais ou menos de um dedo entre cada mecha que você vai levantar para cortar, para não ficar um degrau entre uma mecha que está sendo cortada e a outra, senão depois esse cabelo vai começar a ficar marcado em cima. Ó, levanta e corta. Levanta, encontra a guia central e corta. Chegou lá na frente, por lógica, vai sair menos cabelo, porque a franja já tinha sido picotada quando eu fiz aquela separação. Fez um lado, vem fazendo o outro, seguindo o mesmo processo. Ó, levanta, encontra a guia central, corta, levanta, encontra a guia central, levanta, encontra a guia central e vai indo até a frente, repetindo esse mesmo processo. Toma cuidado para que teu dedo esteja reto aqui. Ó, levanta, dedinho reto, não torce ele para nenhum lado, para não jogar fora todo o processo de corte que você fez. Terminamos de cortar e basicamente o formato do corte que a gente quer já está entregue. Percebe, ó, uma franja repicada, curta, parte do topo. Percebe o que me entrega? Um formato reto e plano, região de trás ainda com cabelo preservado, acima do hospital, porque meu hospital está aqui, então a gente zerou acima do hospital, mas ainda assim preserva aqui para fazer aquele formatinho reto na parte de trás, tá? E a lateral com o degradê bem alto, bem raspado e bem zerado. O corte praticamente é esse. Agora o que eu vou fazer? Eu vou secar esse corte e vou trabalhar com a texturização e o repicado dele para dar um movimento, caso ele jogue para frente, e para que o cabelo encaixe. Percebe aqui, ó, eu fiz esse cabelo e ele pode ser como ele estava para frente antes, mas ainda assim, ó, percebe o que acontece se ele joga para trás. Segue o movimento do redemoinho, que acontece, ó, ele ainda tem um pouco de franja para trabalhar para o lado. O cabelo encaixa, fica para o lado. Deixa eu mostrar para vocês de lado aqui, ó, fica encaixado. Você consegue jogar ele para o lado, ele encaixa, não sobe para cima do degradê e ao topo fica retinho. Ó, não fica aquela região cheia aqui atrás e o topete curtinho lá na frente. Você olha ele de frente aqui, ó, você enxerga somente o topete, você não enxerga aquele volume de cabelo por trás. Por isso que eu fiz aquele corte reto na parte do topo. Então vou secar, fazer as texturizações nele, o repicado onde for necessário, o picotado no cabelo onde for necessário e vou finalizar. Vamos limpar aqui também, né, porque o cliente está virado no Chewbacca aqui, cheio de cabelo. Limpamos bem. E agora vamos secar o cabelo. Vou secar ele todo para frente aqui. E na parte de trás eu vou seguir o formato do redemoinho. Ó, vou secar para cá, para baixo. Para cá e para baixo. Vou seguir o formato do redemoinho em todo o processo de secagem do cabelo. Ok, terminei de secar o cabelo e agora eu vou, antes de trabalhar a texturização e o picotado da parte de cima, vou trabalhar para suavizar essa linha que é o encontro do topo com a lateral. Eu vou fazer
esse encontro ficar menos gritante com a máquina de acabamento fazendo um clipper overcomb. Vou tirar somente a pontinha dele para que ele termine o encaixe exatamente onde eu fiz a minha linha de base. Então eu vou levantar aqui e vou com a minha máquina de acabamento só nas pontinhas, ó. Se não tem segurança de fazer com a máquina de acabamento, faz com a tua máquina de corte. Se não tem segurança de fazer esse clipper overcomb tão preciso aqui dessa forma, pode fazer um pente corrido com a tesoura de desbaste. Vai dar uma leve arredondada, porque esse cabelo está bem curto. Então é muito difícil você fazer essa conexão com a tesoura de desbaste, juntar essas duas regiões, tirar esse degrauzinho, suavizar essa marquinha com a tesoura de desbaste sem você necessariamente tirar essa aresta, tirar esse formatinho aqui. Então eu prefiro que você vá ali, ó, levanta e tira só aquela pontinha que realmente está destoando. E aí o teu encaixe vai ficar mais preciso. Parte de trás, repete a mesma lógica. Ok, fez isso de um lado, repete a mesma lógica no lado contrário. Ó, puxa bem para baixo, encontra a região que está destoando, passa a maquininha de acabamento. E essa é a forma que eu faço um encaixezinho desse tipo de corte bem curto, tá? Vou texturizar um pouquinho essa parte do topo agora. Vou fazer só com tesoura reta, não vou usar tesoura de desbaste, porque esse cabelo já está bem curto. Se eu usar tesoura de desbaste, por mais que eu cuide, ele vai começar a arrepiar e ficar sem formato. Então eu vou levantar e vou dar uma leve picotada, uma texturizada, vamos dizer assim, na mecha aqui de cima, ó. Por que eu estou fazendo isso? Pro caso do cliente querer usar esse cabelo para frente, dar uma bagunçadinha nele, passar uma pomada de efeito seco, para evidenciar algum tipo de textura quando ele passar a pomada de efeito seco. Para ele ter essa opção caso ele não queira usar o cabelo arrumadinho para o lado. Então eu faço essa texturização, esse deep cut, digamos assim, ó, eu entro dentro da mecha e corto, entro e corto, e aí eu crio uma textura no cabelo dele, diferente do que seria o natural se eu só tivesse feito aquele corte reto, tá? Então aqui o cabelo dele já está mais texturizado, aqui ainda tem um pouquinho mais de formato de bloco, vamos texturizar aqui também. E agora eu vou mostrar para vocês quais seriam as duas opções de finalização para esse cabelo. Cabelo bem de dia a dia, cabelo que você vai encontrar muito aí na barbearia. O cara quer raspar bem dos lados, bem alto. E em cima quer um cabelo curto, mais despojado, mais texturizado para usar batido para frente, mas em alguns momentos um pouco mais formal para o lado. Vou mostrar as duas opções de finalização. Dar uma limpada nele aqui antes. E aí eu vou finalizar para vocês enxergarem como é que ficaria. Primeira opção de finalização, a pomada efeito mate, sem brilho, que vai dar mais evidência para essa textura que a gente fez no cabelo dele e vai deixar um aspecto mais natural, mais solto, mais despojado. Venho lá de trás para frente, ó, passando no meio do cabelo, para abrir essas texturas, para ela ficar mais evidente no cabelo dele. Aqui atrás, ó, pode bagunçar bem, usar o formato redemoinho dele, mas ainda assim evidenciar a textura que a gente criou. E esse aqui seria o resultado desse mesmo corte para um cabelo mais despojado, mais natural, mais dia a dia, jogado para frente com bastante textura. Ó. Percebe? A franja fica um formato mais reto, porém desfiado, picotado na verdade, né?
com textura ali na frente, a parte de cima bastante movimento, consegue trabalhar a parte da textura dela, a parte de trás fica encaixadinho e o cabelo jogado para frente. Caso ele não queira usar assim, ele pode usar mesmo com a pomada efeito seco, um pouco mais para o lado, ó. Bate aqui, ainda com esse cabelo texturizado, ó, meio um bagunçado, digamos, proposital, o cabelo fica despojado, fica solto, você dá uma batidinha para o lado, ele encaixa. E ainda tem uma outra opção que é com ele um pouco mais formal, mesmo curto. Vou mostrar para vocês. Agora eu vou usar uma pomada, um efeito mais brilhoso no cabelo e com uma fixação um pouquinho mais forte. Aí eu vou ter mais controle do cabelo. E eu vou direcionar ele mais para o lado, de uma forma um pouquinho mais formal, um pouquinho mais comportada. Então, um cabelo que vai ficar bem versátil. Vocês perceberam que vocês podem usar ele batido para frente, texturizado. Pode, ainda assim, com uma textura, jogar a franja um pouquinho para o lado. E agora, com uma pomada um pouquinho mais brilhosa, com um pouquinho mais de controle, nesse mesmo cabelo, vocês vão conseguir algo um pouquinho mais formal. Vou pegar o pente e vou fazer a minha finalização. Saio lá do redemoinho, deixa eu virar aqui para vocês enxergar. Vou sair lá do redemoinho e vou separar o que é para baixo, botar o que é para cima, e aí vou fazer como se fosse uma meia ferradura aqui, ó. Joga para o lado, faz a meia ferradura nessa lateral aqui. E aí, como ele está curto, ao invés de você direcionar ele para o lado, você joga ele para frente. Vai jogando ele para frente. E quando você passar da orelha, ó, da orelha para frente, aí você vem direcionando ele para o lado e para trás, ó. Faz aquele voluminho aqui no topete. Então, ó, para frente, para o lado, para trás. Ó, saiu do redemoinho, bota para frente. Passou da orelha, bota para o lado e aqui na frente joga para trás. E aí você tem uma finalização um pouquinho mais comportada, um pouquinho mais clássica para esse mesmo corte que te entrega essas três possibilidades. Algo mais texturizado, só batido para frente, ainda assim texturizado, levemente jogado para o lado, e essa finalizaçãozinha aqui um pouquinho mais clássica, onde você sai do meio do redemoinho, faz uma meia ferradura e entrega uma finalização de um side part com um degradê bem alto. E esse é o nosso resultado, um cabelo prático, de dia a dia, fácil de fazer, versátil, você entrega 3 tipos de finalização diferentes, 3 tipos de possibilidade diferente para o cliente. Um cabelo curto, liso, com degradê bem alto. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha agregado, que tenha ajudado vocês a evoluir tecnicamente, tirado algumas dúvidas no processo de graduação, uma graduação um pouco mais alta, principalmente voltado para esse tipo de cabelo. Um cabelo liso que tende a arrepiar, quando ele fica mais curtinho, ele tende a ficar um pouquinho mais arrepiado. Vocês perceberam que trabalhando de uma forma correta, mesmo um cabelo curto e liso pode ter uma variação para finalização, para o dia a dia do cliente. O cabelo pode ser mais texturizado, mais solto, pode ser jogado um pouquinho mais para o lado, mas ainda texturizado, ou mesmo uma finalização mais clássica, mesmo com o cabelo curto. Espero que tenha agregado. Se ficou alguma dúvida no vídeo, deixa aqui nos comentários. Como eu falei no início do vídeo, é uma sugestão para o próximo conteúdo, ou mesmo uma crítica construtiva que nos ajuda a evoluir o que a gente está entregando aqui. Guardo vocês na próxima terça-feira para mais um conteúdo para a gente continuar crescendo e evoluindo junto. Abraço, tamo junto.